As lições que te inspiram a mudar sua mente e vencer seus medos. Todo dia você acorda e veste uma armadura invisível. Ela não tem peso, mas você sente o aperto dela no peito. Essa armadura foi forjada ao longo dos anos, com o medo de errar, a culpa de ter falhado e a necessidade de parecer forte quando na verdade tudo o que você queria era respirar sem sentir o peso do mundo nas costas. Ela se moldou ao redor das suas incertezas, das expectativas que te ensinaram a cumprir e das feridas que você aprendeu a esconder. E o mais cruel é que, em algum momento, você acreditou que precisava dela para sobreviver. Mas o que você chama de proteção é o que está te mantendo preso. Porque enquanto você tenta se defender da dor, você também se fecha para o crescimento. Você evita o medo, mas também evita a vida. E sem perceber, começa a viver em modo de sobrevivência, apagando lentamente a chama daquilo que te tornava vivo. A mente cria justificativas, repete desculpas, inventa histórias para te manter seguro, quando o que ela realmente faz é te manter parado. O medo é engenhoso. Ele sussurra de um jeito convincente, como se estivesse cuidando de você. Ele diz, não agora. Você ainda não está pronto. E se der errado? E você acredita? A cada vez que cede, uma parte sua morre um pouco. A parte que acreditava, que ousava, que ainda sonhava em ser mais. Até o dia em que você olha no espelho e já não reconhece quem está lá. A vida te chama para algo maior, mas o medo te convence de que é melhor não arriscar. E você começa a confundir conforto com segurança, estabilidade com paz. Só que o conforto é traiçoeiro. Ele é silencioso, doce no início, mas sufocante com o tempo. Ele rouba seu instinto de crescimento e te convence de que permanecer é o mesmo que viver. Em algum momento você vai perceber que o medo não é o vilão da história. Ele é o teste. Ele é o limite entre quem você é e quem você pode ser. O medo te mostra o exato ponto onde a transformação acontece. E é por isso que ele dói. Ele expõe as partes que você evita, as verdades que você não quer ver, as decisões que você vem adiando. Mas é exatamente nesse ponto que a mudança começa. Mudar a mente é um ato de guerra. É enfrentar o campo interno onde suas crenças antigas ainda lutam para sobreviver. É olhar para o caos dentro de si e dizer, chega. Não dá mais para continuar sendo o mesmo. É rasgar a armadura, peça por peça, mesmo que doa, mesmo que deixe marcas. Porque só quando você se despir das defesas que criou, vai descobrir o que realmente existe debaixo delas. E sabe o que existe lá? Potência, clareza, foco. Tudo o que você buscava fora estava dentro, adormecido sob camadas de medo e dúvida. Mas essa força não acorda sozinha. Ela precisa ser provocada. Ela desperta no instante em que você encara o medo de frente, quando decide dar o passo que vem adiando há tanto tempo, mesmo sem saber se vai dar certo. É nesse instante que algo muda. Você sente o coração acelerar, o corpo tremer, a mente tentar te sabotar com 1000 razões para desistir. Mas pela primeira vez, você não obedece. Você avança. E quando faz isso, o medo perde poder. Ele não some. Ele se transforma em combustível. Você entende que ele estava ali para te mostrar o caminho, não para te impedir de segui-lo. Esse é o verdadeiro despertar. O momento em que você percebe que coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Que força não é dureza, é persistência. Que disciplina não é castigo, é liberdade. Porque cada vez que você enfrenta o que teme, algo dentro de você se expande. Você ganha território mental, constrói confiança, cria clareza. E quanto mais você faz isso, mais o medo deixa de te controlar. A mente começa a mudar quando você para de se esconder atrás de desculpas e passa a agir como alguém que sabe o que quer. Não importa se o passo é pequeno. O que importa é que ele é seu. Porque a transformação não acontece num dia específico, mas em cada decisão que você toma para não desistir. Então, olhe para dentro agora. Observe as desculpas que você vem repetindo
os medos que disfarça de lógica, os sonhos que você arquivou por achar que era tarde demais. Tudo isso é o material que construiu a armadura que te mantém parado. Mas essa armadura não é indestrutível. Ela começa a rachar toda vez que você escolhe agir. O despertar não é bonito. Ele é brutal. Ele bagunça tudo, quebra certezas, destrói ilusões. Mas é assim que nasce um novo você. E no silêncio que vem depois da quebra, você percebe algo simples, mas poderoso. O medo nunca foi o fim. Ele sempre foi o convite. O convite para se tornar quem você sempre soube que poderia ser, mas ainda não teve coragem de ser. A partir daqui, cada medo que aparecer será um sinal. Um lembrete de que você está avançando, de que está exatamente onde deveria estar, porque o medo só aparece para quem está em movimento. E você acabou de começar. A batalha invisível. O medo não grita, ele sussurra. E o problema é que você se acostumou tanto a ouvir esse sussurro que passou a confundi-lo com a própria consciência. Ele fala com a voz da razão, com o tom calmo da autopreservação, como se quisesse o seu bem. Espere um pouco mais. Talvez não seja o momento. E se der errado? Você chama isso de prudência, mas é sabotagem disfarçada. O medo não quer o seu fracasso, ele quer a sua estagnação. Ele prefere te ver parado a te ver falhando. Porque falhar ainda é movimento, e movimento é ameaça para o sistema que ele tenta proteger. A mente humana é mestre em criar armadilhas para evitar o desconforto. Daniel Goleman chama isso de resistência emocional. O instinto de fugir daquilo que desafia a estrutura que te mantém seguro. E quanto mais você alimenta essa resistência, mais o medo ganha forma, mais ele se torna um hábito, até se transformar em parte da sua identidade. Você não o enfrenta mais, você o carrega. Ele se infiltra nos seus pensamentos, nas suas decisões, até nos seus sonhos. E quanto mais você o escuta, mais ele molda quem você é. Jordan Peterson explica que o caos que evitamos é justamente o lugar onde está a ordem que buscamos. O medo é o portal para esse caos. Quando você foge dele, foge da sua própria evolução. Você quer mudar, mas quer mudar sem dor. Quer crescer, mas quer crescer sem esforço. Quer vencer, mas não quer se expor ao risco. Essa é a batalha invisível. O conflito entre a mente que deseja mais e a mente que teme perder o pouco que tem. O medo se alimenta de incerteza. Ele prospera no vazio da dúvida. E quando você hesita, ele cresce. A hesitação é a forma mais sofisticada de desistência. É a desistência disfarçada de espera. Você diz que está se preparando, mas, na verdade, está se escondendo atrás do medo de não ser suficiente. E cada vez que faz isso, o medo aprende algo sobre você. Ele aprende que pode te controlar com pouco. Mas há um momento em que algo muda. É quando você percebe que a dor de continuar parado é maior do que a dor de tentar. É quando você entende que o medo não desaparece, ele é apenas domesticado. Ele se transforma em força quando você o encara de frente. Ele se torna um aliado quando você para de fugir e decide agir mesmo tremendo. É aí que nasce a coragem, não como ausência de medo, mas como a decisão de avançar apesar dele. Coragem é a energia que surge quando você age no meio da incerteza. É o músculo da alma que só cresce quando é testado. Nenhum guerreiro se torna forte em tempos de paz. Nenhuma mente se torna disciplinada em meio ao conforto. O medo é o campo de treinamento da sua força mental. É ele que te molda, que te afia, que te coloca frente a frente com as partes que você ainda não domina. A verdade é que o medo não quer te destruir, ele quer te testar. Ele quer saber até onde você aguenta, o quanto você acredita, o quanto está disposto a sacrificar. Ele quer saber se o que você diz que quer é realmente o que você está disposto a lutar para ter. A maioria desiste porque interpreta o medo como sinal de que está no caminho errado. Mas é o contrário.
O medo é a prova de que você está exatamente onde deveria estar. A mente que aprende a entender o medo se torna uma ferramenta poderosa. Ela não tenta eliminar as emoções, mas as reorganiza. Você começa a sentir o medo e agir mesmo assim. Começa a entender a ansiedade como energia, o desconforto como crescimento, o fracasso como dado. É isso que chamo de engenharia emocional. O processo de reprogramar a própria mente para que ela trabalhe a seu favor. Imagine por um instante se você parasse de resistir e começasse a agir. Quantos projetos você já teria iniciado? Quantas conversas teria enfrentado? Quantas portas teria aberto se não tivesse deixado o medo decidir por você? O medo é uma ilusão convincente, mas a ação é o antídoto. Porque o medo vive no pensamento e a ação vive no agora. E é no agora que a batalha é vencida. Quando você escolhe agir, algo dentro de você se reorganiza. A mente entende que a ameaça não é real, que você ainda está vivo, que o mundo não desabou. Cada vez que você atravessa o medo, você ensina o cérebro a confiar em você. E quanto mais confiança você constrói, menos poder o medo tem. É um ciclo reverso. A cada ato de coragem, a mente se fortalece. O medo não vai sumir. Ele vai te acompanhar em cada novo nível, em cada novo desafio. Mas a diferença é que agora você sabe quem manda. Você entende o papel dele. Ele deixa de ser o comandante e passa a ser o mensageiro. E quando isso acontece, você vence a batalha invisível. A partir daqui, a jornada muda. Você já não é mais alguém que foge. Você é alguém que enfrenta. E o simples fato de ter enfrentado o medo uma vez te dá uma certeza que ninguém pode tirar. Você pode fazer de novo. A mudança de percepção. A transformação não começa quando o medo desaparece. Ela começa quando você decide agir apesar dele. A mente humana está programada para evitar dor e buscar conforto. Mas crescimento real surge no ponto exato onde desconforto e oportunidade se encontram. É nesse ponto que muitos desistem, confundindo a dificuldade com impossibilidade, confundindo o risco com fracasso. Mas a verdade é simples. O risco é o caminho, e o medo é apenas um aviso de que você está prestes a expandir seus limites. Seu cérebro não distingue entre perigo real e desconforto emocional. Por isso, cada vez que você se expõe, sente aquela tensão intensa, como se estivesse à beira do colapso. A diferença entre quem permanece estagnado e quem evolui é a interpretação dessa tensão. É escolher ver o medo como indicador e não como sentença. Essa percepção muda tudo. Ela transforma a ansiedade em foco, hesitação em decisão, medo em força. Quando você começa a olhar para o medo como uma bússola, percebe padrões que antes estavam invisíveis. Cada insegurança, cada receio, cada resistência emocional começa a fazer sentido. Eles não estão ali para te parar. Estão ali para te ensinar. Estão ali para mostrar quais áreas da sua mente ainda precisam de coragem, disciplina e atenção. Cada medo é uma lição disfarçada, um manual silencioso que, se seguido, revela caminhos de crescimento que ninguém ensina na escola, em cursos ou livros. Essa é a hora do espelho. Olhe para dentro e veja quantas vezes você sabotou sua própria vida com desculpas, procrastinação ou perfeccionismo. Quantas vezes você deixou de tentar porque estava convencido de que não seria suficiente? Quantas oportunidades se perderam porque você preferiu a segurança da estagnação à dor do esforço? Reconhecer essas verdades é desconfortável, mas essencial. É a primeira fagulha do despertar real. A mudança de percepção exige coragem para questionar cada crença que até hoje te limitou. É aceitar que você não precisa ser perfeito para avançar. Que fracassar não significa perder, mas sim aprender. Que cada passo dado no território desconhecido fortalece a mente e o caráter. Esse é o ponto onde a consciência se expande, onde você percebe que não está à mercê das circunstâncias. Você tem o poder de escolher suas ações, mesmo que a mente queira recuar. E a ação é o catalisador da transformação.
Pequenos passos consistentes, feitos apesar do medo, começam a reprogramar sua mente. Cada decisão de enfrentar um desconforto, cada vez que você insiste em avançar, treina o cérebro para responder com coragem em vez de fuga. É nesse ponto que a mente deixa de ser escrava da emoção e começa a servir ao seu propósito. A percepção muda quando você entende que o desconforto é sinal de que está vivo, de que está aprendendo, de que está se transformando. Quando o medo é compreendido como professor, ele perde o poder de paralisar e passa a ser energia que empurra adiante. A diferença entre a estagnação e a evolução não é a ausência de medo, mas a presença de decisão. E essa decisão não precisa ser grandiosa, não precisa ser um salto impossível. Ela começa com pequenos atos de coragem, enfrentar uma conversa difícil, tomar uma atitude que vem adiando, escolher trabalhar quando o resto do mundo busca distração. Cada ato, por menor que pareça, gera efeito cascata. Cada passo fortalece a disciplina interna, constrói confiança, reconfigura hábitos e expande horizontes. A mudança de percepção é uma escolha diária. É a decisão de ver os desafios como oportunidades, os erros como aprendizado e o medo como combustível. Quando você internaliza isso, passa a viver de maneira ativa, com consciência, responsabilidade e poder. E é nesse ponto que a mente começa a se libertar. A cada vez que você enfrenta o medo com ação, a armadura que te prendia se torna mais frágil e a sua força real começa a emergir. Perceber isso é assumir o controle do próprio destino. É entender que a liberdade não é ausência de medo, mas capacidade de agir com clareza e determinação em meio a ele. E assim, a percepção se transforma em transformação e a transformação se transforma em um estilo de vida. A reconstrução da mente. A verdadeira mudança não acontece em momentos grandiosos. Ela acontece na repetição, na disciplina, no compromisso silencioso de se tornar a pessoa que você precisa ser. A mente precisa ser reconstruída, tijolo por tijolo, hábito por hábito, decisão por decisão. É um processo que exige coragem, paciência e persistência. Cada escolha que você faz, cada vez que enfrenta desconforto, adiciona força a essa construção. O primeiro passo é entender que você não precisa esperar estar pronto para agir. Pronto é uma ilusão que o medo cria para te manter parado. A ação é que gera preparo, não o contrário. Cada pequena vitória sobre o desconforto fortalece a mente, constrói confiança e amplia a zona de conforto de maneira real, não imaginária. É a lei das pequenas rebeliões. Desafiar o que é confortável em pequenas doses, até que a coragem se torne automática. Em seguida, é necessário aprender a dominar suas emoções. O medo, a ansiedade, a dúvida, a frustração, todos eles podem ser transformados em combustível. Isso exige engenharia emocional. Observar suas reações como se fosse um cientista, entender a origem de cada impulso e decidir conscientemente como reagir. Não se trata de suprimir o medo, mas de integrá-lo, de usar sua energia para impulsionar decisões e ações estratégicas. A mente disciplinada aprende a trabalhar com a emoção, não contra ela. Outro ponto crucial é a alquimia cognitiva. Cada desafio enfrentado, cada desconforto vivido, é matéria-prima para a construção de uma nova mentalidade. A experiência deixa de ser sofrimento e passa a ser dado. Informação, ferramenta. Você passa a observar seus erros sem julgamento, a extrair lições e a aplicar imediatamente. Isso transforma medo e falhas em aprendizado tangível, acelerando a evolução pessoal. A identidade também precisa ser reconstruída. Em vez de perguntar, como parar de ter medo, você deve perguntar, quem eu seria se agisse apesar do medo? Mudar a mente exige reconstruir a própria narrativa. Você não é mais alguém que se limita, você é alguém que enfrenta. Cada ação reforça essa nova identidade, até que se torne automática.
Não é sobre força de vontade passageira, é sobre alinhamento profundo entre quem você é e quem você escolhe ser. Disciplina é a arquitetura dessa reconstrução. Não se constrói uma mente forte com ideias vagas ou inspiração momentânea. A consistência diária, mesmo diante do cansaço, da tentação de desistir, é o que transforma potencial em realidade. Cada hábito sólido é uma parede erguida contra a influência do medo. Cada rotina disciplinada é uma fundação firme para a tomada de decisões conscientes e corajosas. A reconstrução da mente é também sobre foco absoluto. Quando você direciona a atenção para o que realmente importa, elimina distrações e prioriza ações que geram crescimento, cada passo se torna mais eficaz. A energia não se dispersa em medo ou procrastinação. Ela flui em direção à construção do novo eu. É nessa clareza que a força mental se fortalece. E por fim é sobre ação consistente. Conhecimento sem prática é ilusão. Estratégia sem execução é impotência. A mente só muda quando você age, repetidamente, mesmo quando tudo dentro de você deseja parar. É nesse processo que o medo deixa de ser barreira e passa a ser catalisador. Ele deixa de controlar a história e passa a ser combustível da narrativa que você escreve para si mesmo. A cada passo, a cada desafio enfrentado, a mente se reconstrói. Cada medo que você encara, cada dúvida que você desafia, cada hábito que você cultiva, fortalece a base da pessoa que você está se tornando. O medo não desaparece, mas perde o poder de te parar. Ele passa a ser sinal de progresso, indicador de que você está avançando, crescendo, evoluindo. A reconstrução da mente é contínua, não termina em um evento ou conquista. É um estilo de vida, uma disciplina diária, uma escolha de se manter ativo e consciente, de não se deixar levar pela inércia do medo ou pelo conforto ilusório da estagnação. E à medida que você pratica isso, a transformação se torna irreversível. O que antes te paralisava agora te impulsiona, e você descobre que, na realidade, o medo sempre esteve a serviço da sua evolução. A ordem interior. A força mental não surge do acaso. Ela nasce quando você para de reagir ao caos e começa a criar ordem dentro de si. O mundo é imprevisível, confuso e muitas vezes cruel. Mas você não precisa ser refém das circunstâncias. A disciplina, a clareza e a responsabilidade são as ferramentas que transformam o caos em território conquistado. Jordan Peterson explica que a ordem não é a ausência de desafios, mas a capacidade de estruturar a própria vida de modo que cada passo, cada escolha, cada ação faça sentido em direção ao seu crescimento. O primeiro passo para essa ordem é assumir total responsabilidade, não apenas pelos erros visíveis, mas por cada escolha silenciosa, cada momento em que você cedeu ao medo, cada decisão de não agir. Aceitar isso não é punição, é poder. É perceber que tudo o que aconteceu até aqui foi moldado por você. E tudo o que ainda vai acontecer também depende de você. Essa consciência é libertadora, porque remove a ilusão de vítima e coloca você no centro do próprio destino. A ordem interior exige foco absoluto. Cada distração que você elimina, cada hábito que você corrige, cada pensamento que você escolhe cultivar, fortalece o domínio sobre si mesmo. O cérebro responde à disciplina, criando estruturas internas mais fortes. A clareza surge não apenas da meditação ou reflexão, mas da ação consistente. Cada rotina estruturada, cada ritual de crescimento, cada prática de autodomínio é um tijolo colocado na fundação da mente forte. Integrar medo à ordem é outro ponto crucial. Não se trata de eliminar o medo, mas de aceitá-lo como parte do processo. Ele indica que você está diante de algo significativo, algo que exige coragem e atenção. Ao invés de fugir, você observa, entende e decide agir. Essa prática transforma a ansiedade em foco, tensão em energia, dúvida em direção. O medo deixa de ser obstáculo e se torna indicador de progresso.
A disciplina é o motor dessa transformação. É na consistência que a ordem se materializa. Pequenos atos diários, decisões aparentemente simples, fazem mais pelo crescimento do que grandes esforços ocasionais. É o compromisso contínuo de acordar cedo, de treinar a mente, de enfrentar desconfortos, de cumprir tarefas mesmo quando a motivação falta. Cada ato fortalece não só a mente, mas o caráter, moldando você para ser resiliente em qualquer situação. Outra dimensão essencial da ordem interior é a priorização consciente. Nem tudo que demanda atenção merece sua energia. Saber escolher onde investir esforço é tão importante quanto ter coragem para agir. Isso cria espaço mental, reduz estresse e aumenta a eficácia. Quando você atua com foco total no que realmente importa, suas decisões passam a gerar resultados concretos e não apenas movimento vazio. A ordem interior também exige alinhamento com propósito. Cada ação, cada esforço, cada hábito deve servir à construção do que você deseja ser. Quando isso acontece, a disciplina deixa de ser obrigação e se torna expressão da própria identidade. O que antes parecia árduo se transforma em progresso tangível, e a mente se fortalece a cada passo. A integração da responsabilidade, do foco, do propósito e da disciplina cria uma base sólida. Nesse terreno, o caos externo ainda existe, mas não mais te controla. Você aprende a navegar pelas tempestades da vida com clareza, assertividade e resiliência. A ordem interior é, portanto, o núcleo da força mental. É o espaço seguro dentro de você, que o medo não consegue invadir e a dúvida não consegue corromper. E é nesse núcleo que a verdadeira liberdade nasce. Liberdade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentar qualquer situação com equilíbrio e força. Quando você constrói ordem interna, cada medo, cada obstáculo, cada adversidade se torna combustível para continuar avançando. Você descobre que o domínio da própria mente é a chave para vencer medos, conquistar objetivos e se tornar o arquiteto da própria vida. O chamado à ação. Tudo que você aprendeu até agora só tem valor se houver movimento. Conhecimento, percepção, reconstrução, ordem interior. Nada disso muda sua vida enquanto você permanecer parado. O chamado à ação é o momento em que a teoria se torna prática, quando você decide que é hora de deixar o medo de lado e avançar. É aqui que se separa quem apenas sonha de quem realmente conquista. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Faça algo agora. Qualquer coisa que represente avanço. Pode ser um passo pequeno, mas que exige coragem. Cada ação consciente quebra a inércia da mente e cria energia para continuar. A ação transforma medo em força e dúvida em clareza. Aquele aperto no peito, o frio na barriga, a resistência interna, tudo isso é sinal de que você está no caminho certo. A ação exige consistência. Um ato isolado não muda a trajetória. É a repetição que constrói confiança, força e disciplina. É a rotina de enfrentar desafios, mesmo pequenos, que prepara a mente para obstáculos maiores. Cada vez que você escolhe agir, mesmo quando tudo dentro de você quer recuar, você ensina à sua mente que você está no controle, que você decide seu destino. Você também precisa agir com foco. A mente dispersa se perde em tarefas irrelevantes, preocupações e desculpas. Para realmente evoluir, cada movimento deve ter propósito. Direcione sua energia para o que importa, para aquilo que vai gerar crescimento e resultados tangíveis. A clareza na ação é o que separa esforço inútil de progresso real. Além disso, agir exige responsabilidade. Não existe crescimento sem assumir as consequências de suas escolhas. Cada passo dado é uma oportunidade de aprendizado. Cada erro, uma lição valiosa. Parar de culpar circunstâncias externas ou pessoas é essencial. O verdadeiro poder está em aceitar que você é responsável por sua vida e pelas mudanças que deseja ver. O medo continuará aparecendo,
mas cada ação que você toma reduz seu poder sobre você. Cada passo corajoso constrói um ciclo de confiança, criando momentum interno que se autoalimenta. O desconforto deixa de ser barreira e se torna combustível. A energia que antes paralisava, agora impulsiona. Não espere estar pronto. Não espere sentir confiança total. A vida não concede permissões. Ela recompensa a coragem de agir. O momento perfeito não existe. Existe apenas o agora e a decisão de se mover apesar do medo, da dúvida e da incerteza. É isso que define vencedores, não talento, sorte ou condições externas. O chamado à ação é também um chamado à consistência diária. Pequenos atos repetidos, feitos com coragem e disciplina, criam transformações irreversíveis. Cada decisão consciente reforça a nova identidade que você está construindo. Aquela pessoa que encara o medo, que não se esconde, que transforma desafio em oportunidade. No final, agir é o ponto em que tudo se conecta. Percepção, reconstrução e ordem interna convergem em movimento. Você se torna protagonista, arquiteto da própria vida. E é nesse movimento que a mente se fortalece. O medo se torna aliado e a transformação se torna real, tangível e contínua. A hora de agir é agora. O medo estará sempre lá, mas ele nunca terá poder sobre quem escolhe avançar. Cada passo é um compromisso consigo mesmo, com sua força, com sua liberdade. Cada ação é uma declaração silenciosa de que você não mais aceita viver limitado. Cada ação é a prova de que você está disposto a vencer, crescer e se tornar a versão mais forte de si mesmo. O impacto da transformação. Quando você começa a agir, enfrentando o medo e reconstruindo a mente, algo profundo acontece. A transformação não é apenas externa, não é apenas sobre resultados visíveis. Ela é interna, silenciosa e poderosa. Você começa a perceber que a força não estava fora de você, mas sempre dentro. O medo deixa de ser um inimigo e se torna um guia, mostrando onde seu crescimento ainda é necessário. A cada desafio enfrentado, você redefine o que é possível. Cada obstáculo superado se torna prova de que você é capaz de mais do que imaginava. A mente se reorganiza, os hábitos se solidificam e a identidade muda. O que antes parecia inatingível passa a ser apenas mais um passo no caminho do seu desenvolvimento. Você descobre que cada fracasso é apenas uma lição que te aproxima do sucesso. Cada resistência emocional é um treino que fortalece a disciplina. A transformação impacta todas as áreas da vida. A coragem de agir frente ao medo se traduz em decisões mais assertivas, relacionamentos mais saudáveis e uma sensação de controle real sobre o próprio destino. A clareza mental aumenta, a produtividade cresce e você aprende a valorizar o esforço tanto quanto o resultado. Cada ação consistente se torna um tijolo na construção da sua nova identidade. O impacto também se revela na percepção do mundo. Você deixa de ver dificuldades como punições e passa a enxergá-las como oportunidades de crescimento. Cada desafio é interpretado como parte da jornada e não como obstáculo. A mente disciplinada aprende a transformar ansiedade em foco, tensão em energia e medo em impulso. É nesse estado que a verdadeira liberdade emerge, porque você entende que a força não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com equilíbrio e determinação. Além disso, a transformação cria um efeito dominó. As pequenas vitórias acumuladas inspiram novas ações, fortalecem a resiliência e moldam hábitos cada vez mais poderosos. O medo ainda surge, mas ele é sentido de forma diferente, como um sinal de progresso, um lembrete de que você está evoluindo, expandindo limites e desafiando a si mesmo. Cada vez que enfrenta uma dificuldade, a confiança cresce e a mente aprende que pode lidar com qualquer adversidade. Essa mudança interna se reflete no mundo externo.
Projetos que antes pareciam impossíveis se tornam realizáveis. Objetivos antes distantes passam a ter caminho definido e a vida assume um ritmo de progresso contínuo. Você percebe que a ação consistente não apenas muda o que acontece, mas transforma quem você é. A cada passo, você se torna mais disciplinado, mais focado, mais resiliente e menos refém do medo. O impacto da transformação é definitivo, porque muda a narrativa que você conta a si mesmo. Você deixa de ser a vítima das circunstâncias e passa a ser protagonista da própria história. A mente treinada, disciplinada e consciente não apenas enfrenta desafios, mas aprende com eles, cresce com eles e os utiliza como trampolim para evoluir ainda mais. E no fim, a maior prova de que você mudou não está no que conquistou, mas em como encara cada novo medo. Cada situação desafiadora agora é oportunidade de aprendizado e crescimento. Cada vez que você escolhe agir, mesmo com receio, você reafirma a própria força, constrói a identidade que deseja e fortalece a disciplina que garante que nada nem ninguém poderá te deter. O legado da coragem. A verdadeira vitória não está apenas em conquistar medos ou atingir objetivos. Ela está no legado que você deixa para si mesmo a cada escolha corajosa que faz. Cada ato de coragem, cada decisão de enfrentar desconforto, cada hábito disciplinado se acumula, criando uma versão de você mais forte, mais clara e mais resiliente. Esse legado não depende de aplausos externos. Ele é construído silenciosamente, na consistência diária e na determinação de não se render ao medo. Quando você encara o medo, aprende algo essencial. A vida nunca será totalmente segura, previsível ou confortável. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você libera energia para agir, crescer e evoluir. A coragem se torna sua assinatura pessoal, uma marca invisível que molda sua mente, seu caráter e seu destino. Ela não se compra, não se herda, não se ensina, se constrói. O legado da coragem transforma a percepção de falha. Cada erro deixa de ser motivo para desistir e passa a ser oportunidade de aprendizado. Cada dificuldade não é obstáculo, mas degrau. Você entende que o crescimento exige desconforto, que evolução demanda esforço e que o medo é apenas indicador de que você está no caminho certo. A mente que aprende isso se torna imbatível. Além disso, esse legado é contagioso. Quando você age com disciplina e coragem, influencia seu ambiente. As pessoas ao seu redor sentem a diferença. Sua presença se torna inspiradora. Seu exemplo cria confiança e sua determinação incentiva outros a também enfrentarem seus medos. Sem perceber, você se torna referência, não pela palavra, mas pelo que faz. O legado da coragem é, acima de tudo, interno. Ele transforma a maneira como você se relaciona consigo mesmo. Você passa a confiar na própria força, a acreditar no próprio potencial e a enxergar cada desafio como oportunidade de crescimento. Cada passo corajoso reforça a identidade que você escolheu construir. Alguém que não foge, que enfrenta, que transforma medo em combustível. No final, a maior recompensa não é o sucesso imediato, mas a construção contínua de uma vida íntegra, poderosa e alinhada com seus valores. O medo continuará existindo, mas sua mente já não é mais refém dele. A cada desafio enfrentado, você se aproxima mais da versão de si mesmo que sempre desejou ser. E é assim que nasce um ciclo virtuoso. Ação gera confiança, confiança gera coragem, coragem gera transformação, e transformação cria legado. Um legado que ninguém pode tirar, que se reflete em cada escolha, cada ato e cada passo que você dá. A coragem que você pratica hoje é o alicerce da vida que você viverá amanhã. E a mente que você constrói agora será a responsável por todas as conquistas futuras. Você não precisa de motivação passageira, precisa de verdade, de ação, de disciplina e de decisão. O medo nunca foi seu inimigo.
Ele foi sempre o indicador de que você está pronto para crescer. Cada vez que você o enfrenta, cada vez que você age apesar dele, você vence não apenas o desafio do momento, mas transforma a si mesmo para sempre. O legado da coragem é eterno, porque é interno. Ele não depende de circunstâncias externas, aprovação ou sorte. Ele depende apenas de você, da sua decisão de agir, da sua consistência e da sua determinação em se tornar mais forte a cada dia. E quando você percebe isso, entende que a jornada não termina, porque a verdadeira evolução é contínua, infinita e irreversível. Agora que você entendeu que o medo nunca foi seu inimigo e que cada ação corajosa constrói a sua mente, a sua força e o seu legado, é hora de transformar esse conhecimento em prática. Comece hoje mesmo a enfrentar aquilo que te paralisa, a agir apesar do medo e a construir a versão mais forte de você. Se este vídeo te impactou, curta para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Comente aqui embaixo qual medo você vai enfrentar primeiro e compartilhe sua decisão com a comunidade. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo que vai te desafiar, te motivar e te ajudar a dominar a sua mente e vencer seus medos. A sua coragem começa agora. Faça acontecer.